De volta com o Jornal do Almoço aqui para o centro-oeste do estado. Uma boa tarde para você que está chegando por aqui agora. A gente quer te contar que pesquisadores aqui da região descobriram um novo fóssil de um réptil que viveu no mesmo período dos dinossauros, há 230 milhões de anos. A descoberta foi tão relevante que acaba de ser publicada em uma das mais importantes revistas de ciência do mundo, a Nature. Por isso eu recebo aqui no estúdio o coordenador do Centro de Apoio à Pesquisa Paleontológica de São João do Polesine, o Rodrigo Temp Miller. Boa tarde, bem-vindo aqui ao estúdio do Jornal do Almoço, Rodrigo. Boa tarde, muito obrigado pelo espaço. Conta pra gente que bichinho é esse, que réptil é esse, a gente está curioso para saber. Esse material ele é bem interessante, é um animal pequeno, teria cerca de 1 metro de comprimento só, mas a posição dele na árvore evolutiva é que torna ele muito interessante. Que ele não é um dinossauro, mas ele é um parente próximo dos pterossauros, que são aqueles répteis voadores que a criançada toda conhece. Ele seria então um parente muito próximo desses animais, o que nos dá pista de como esses animais surgiram, né? Sim. Ele tem que tamanho? A gente tem aí algumas imagens, foram feitas, né, ilustrações para tentar demonstrar como ele era, né, quando viveu há 230 milhões de anos. Sim. Tenta descrever para a gente um pouquinho do que vocês descobriram. Olha aí ele. Bom, então ele é um animal com 1 metro mais ou menos de comprimento, ele era bípede, né? Então ele andava com as patas de trás e ele tinha as mãos livres para manusear presas, talvez até a gente imagina para escalar árvores, né? Porque é um animal com mãos bastante grandes e garras grandes. E o mais interessante é que ele tinha um bico que a gente chama de raptorial, que é igual daquelas aves de rapina de hoje em dia. E até então a gente não tinha nenhum animal desse grupo com crânio preservado, desse jeito. Então pela primeira vez a gente está tendo um olhar assim mais seguro de como era a face dessas criaturas e tem essa questão bastante inesperada que é a presença desse bico. Uhum. Quando que ele foi encontrado e em que circunstância, como é que foi a escavação? Esse animal ele apareceu no primeiro semestre do ano passado, né, em 2022, durante uma saída de campo normal, uma visita a um sítio fossilífero para monitorar, né, se havia algo novo. Então havia alguns fragmentos expostos ali. A gente mexeu para verificar se tinha algo a mais. Então a gente recolheu esses restos desse animal, fez a preparação no laboratório e aí que foi possível notar que realmente se tratava de um animal desse grupo e com tantas coisas novas, né, para contar. Mas ele foi encontrado sozinho, não é como outros, por exemplo, que estavam em grupo. E isso é um animal que é só um indivíduo, né? São todos ossos de um único indivíduo. A gente sabe disso porque não há ossos duplicados, eles têm as mesmas proporções e algumas partes estavam articuladas também. Já é possível saber, por exemplo, hábitos de vida, o que comia? Então, a presença do bico ainda é uma questão que está deixando a gente bastante intrigado, porque um bico parecido em aves atuais pode servir para arrancar pedaços de carne, né? Aves de rapina usam para isso, mas também talvez para consumir frutos mais duros. Então a gente não tem total certeza em relação à presença do bico. Outros animais desse grupo têm dentes que servem para se alimentar de insetos ou vertebrados pequenos. Então, se for comparar com outros animais desse grupo, talvez ele fosse um animal que se alimentasse de insetos ou vertebrados menores, né? Uhum. E essa questão das mãos grandes, com garras bem desenvolvidas, pode indicar essa capacidade de subir em árvores, né? Talvez fosse um animal arborícola. A gente ainda tem que investigar mais, né, esses pontos. Uhum. Quero que não me fale do nome. Foram feitas 2 homenagens nesse nome aí. Isso. O nome dele vai ser Venetoraptor gassen. Então, Venetoraptor, né, seria o raptor de Vale Vêneto, que é uma área muito comum, muito famosa ali de São João do Polesine. Embora ele não tenha sido encontrado em Vale Vêneto, ele foi encontrado ali pertinho, né? Então a gente fez essa referência para fazer homenagem a São João do Polesine e Gassen faz homenagem a Valserina Gassen, que foi uma das personagens mais importantes na construção do CAPA, né, que é o nosso Centro de Apoio à Pesquisa Paleontológica da Universidade Federal de Santa Maria. Então a gente ouviu também a Valserina, né, sobre essa homenagem, é o que a gente vai acompanhar agora. Eu, de fato, fiquei muito orgulhosa, muito feliz, porque é um trabalho que a gente faz conjuntamente. Eu faço apoiando o trabalho dos paleontólogos, dos estudantes, enfim, e também a gente sempre acreditou que a paleontologia seria um carro-chefe do nosso desenvolvimento na Quarta Colônia. Ao mesmo tempo, hoje me surpreende a cada dia os achados, os trabalhos e o número de estudantes que nós temos aqui, tanto do Brasil quanto do exterior, e essa maravilha que é nós termos esse espaço, que hoje ele já está visitado só do segundo semestre do ano passado e esse primeiro semestre,
mais de 5.000 pessoas. Que legal! Agora a capa da Nature, ela é também assinada não só pelos pesquisadores daqui, né, que você faz parte, mas também por outros pesquisadores no mundo. Queria que falasse um pouquinho sobre esse estudo, essa parceria. Sim, a gente envolveu pesquisadores do Museu Nacional, também da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da Argentina, do Museu de Buenos Aires e do Virginia Tech dos Estados Unidos. Então, por que isso, né? O fóssil ele é um fóssil muito importante já por si só. Mas para a gente conseguir alcançar uma revista maior, né, uma revista como a Nature, a gente precisa fazer uma análise ainda mais aprofundada, extrair o máximo de informação que a gente conseguir no momento. Então a gente juntou esses outros grupos de pesquisa que também tinham dados sobre animais parecidos encontrados nos países deles. A gente juntou todos esses dados e fez análises mais amplas, né, mais macroevolutivas. Então a gente não tem só informação nova a respeito da anatomia, do esqueleto desse animal, a gente conseguiu ir mais a fundo, né, nesse estudo, entender melhor a evolução do grupo que deu origem aos dinossauros e aos pterossauros, né, com base nesse grupo de trabalho todo, né. Que bacana! Nossos parabéns, então, pelo trabalho, mais um, né, de tantos que a gente consegue mostrar aqui. E sempre lembrando que o CAPA, ele está aberto à visitação para grupos maiores, inclusive com agendamento, né, Rodrigo? Isso. A gente tem um centro de pesquisa, né, em São João do Polese, no CAPA, mas a gente tem uma exposição lá com os fósseis originais, para quem quiser conhecer esse fóssil e outros fósseis da região. Basta ir visitar o CAPA, a visita não tem custo e o CAPA abre todos os dias, né? Agora inclusive no final de semana. Então quem quiser conhecer fica à disposição. Ótimo, fica o convite também nosso aqui do Jornal do Almoço e obrigada pela tua presença aqui, parabéns mais uma vez. Muito obrigado.